Bom dia, tudo bem, meus queridos alunos? Bom dia, galera. Tudo certinho? Tudo bem? Na aula passada, nós começamos a trabalhar países latinos. Vamos relembrar quem são os países latinos. Argentina, Paraguai, Uruguai. Quando eu falo países latinos, são os países que são banhados pelos rios que formam a bacia latina. O rio Paraná, Paraguai e o rio Uruguai. Certinho? Ok? Relevo, planície platina. A planície platina. Quando eu falo em países platinos, nós falamos que a economia dos países platinos possui grande vinculação com o setor agropecuário. Grande vinculação com o setor agropecuário. Quando eu falo setor agropecuário, são países exportadores de commodities ligados ao setor agropecuário. Certinho? Ok? Então, dos platinos, o mais desenvolvido é a Argentina. Dos platinos, o mais desenvolvido é a Argentina. Nós falamos na passada que a Argentina tem sua economia pautada na agropecuária, também numa indústria diversificada, terceiro parque industrial da América Latina, um país que tem um histórico de crises constantes, isso é uma característica da Argentina. Nós fizemos aquele processo histórico da Argentina durante a ditadura, passando por Raul Alfonsín, Carlos Menem, o peronista, que vai introduzir as medidas neoliberais, a era Kirchner, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, introdução das medidas um pouco antineoliberais, tanto Cristina como Néstor Kirchner, considerados políticos de esquerda. 2015, sai Cristina, entra Maurício Macri, conservador, que passa a defender novamente as medidas neoliberais, como privatizações, abertura econômica, entrada do capital especulativo e ajuda econômica do FMI. 2019, nós teremos novamente o retorno da esquerda na Argentina. Alberto Fernandes tendo como vice Cristina Kirchner. Ok? Hoje vamos trabalhar o Paraguai. O Paraguai. Hoje sendo chamada a nova China da América do Sul, devido à introdução da criação da chamada Lei Maquila. A Lei Maquila, a lei que promove incentivos fiscais. O Paraguai é um país que ocupa a porção centro-sul da América do Sul, ocupa a porção centro-sul da América do Sul, ok? Centro-sul da América do Sul, é um país isolado em termos de litoral. Tem acesso ao mar? Tem. Tem acesso pela bacia do rio Paraguai. O país tem economia apoiada na soja, na pecuária, e o país é considerado um porto livre. O que é isso? Porto livre. O
país permite a entrada de produtos contrabandeados, né? Que nós temos aqui, ó, Cidade do Leste, né? Aqui, ó, fronteira com o Brasil, a Ponte da Amizade, que deveria ser chamada Ponte do Contrabando, né? Então você tem, ó, um país que vive da pecuária, da soja e Porto Livre. Lembra, país isolado, sem litoral. Paraguai é a nova China no cenário comercial. 2000, criação da chamada Lei Maquila. A Lei Maquila, que permite, né, incentivos fiscais, isenção de impostos para importar equipamentos e matéria-prima, isenção de impostos, baixo custo com a mão de obra e energia. Quem produzir deve exportar 90%, só 10% deve ser vendido no país. Na exportação, paga-se somente 1% sobre o valor agregado. Por isso que a nova China da América do Sul e do cenário comercial, né? Ó, agregado quer dizer que se a empresa investiu R$ 1 milhão para produzir o bem e o vender por R$ 1,5 milhão, o imposto somente será sobre o lucro de 500 mil, né? Incentivos fiscais, isenção de impostos para importar equipamentos e matéria-prima, baixo custo de mão de obra, energia. Quem produzir deve exportar 90%, somente 10% deve ser vendido no país. Grande parte, um grande número da indústria têxtil do brasileiro está indo para o Paraguai. O cara importa um tecido chinês, tem isenção de impostos, vai importar, vai produzir um produto no Paraguai, esse produto depois entra no Brasil com custo menor. E somente 1%, né? 1% sobre o valor agregado. Então, a lei Maquila, ok? Que permite a importação de produtos, a isenção de impostos, incentivos fiscais, matéria-prima, mão de obra barata. Por isso que o Paraguai está sendo chamado, né? O Paraguai, a nova China no cenário comercial internacional. Destaques: 1954 a 1989, o Paraguai viveu uma das mais longas ditaduras da América Latina. De 54 a 89, o Paraguai foi governado pelo general Alfredo Stroessner. Galera, imagina, de 1954 a 1989, o período de ditadura militar. Opa. Década de 70, emigração de brasileiros para o Paraguai. Motivo: o baixo preço das terras e também o momento da expansão da soja. E também, na década de 60 para 70, o Paraguai vai criar uma lei facilitando a ida de brasileiros para o Paraguai e na aquisição de terras. Então, os brasileiros no Paraguai são chamados de brasiguaios. Os brasiguaios. Aproximadamente, nós falamos 300 mil brasileiros moram no Paraguai, os brasiguaios. Nós estudamos movimento
emigratório, né, no Brasil, ou seja, a saída de brasileiros, década de 70, brasileiros para o Paraguai. Motivo: o baixo preço das terras e a expansão da soja. Década de 80, né? Década de 80 para o Japão, os decassegues, e também para os Estados Unidos, os brazucas. Os brasileiros que foram para o Japão é dado o nome de decassegues. Os brasileiros que foram para os Estados Unidos é chamado de brazucas. Ok? Então vamos lá, hein? 2012, o impeachment relâmpago do presidente Fernando Lula. Por que relâmpago? Ele foi julgado, condenado e deposto em 24 horas aproximadamente. Fernando Lula foi um dos poucos presidentes de esquerda que chegou no Paraguai para governar o Paraguai. Logicamente, uma política passa a defender uma política de esquerda. Como? Ele era a favor de uma reforma agrária, de melhor distribuir as terras no Paraguai. Ele vai sofrer um golpe, eu falo de impeachment relâmpago, que foi aproximadamente em 24 horas. Ele foi julgado, condenado e deposto. Agora presta atenção. Na época, no Brasil, Dilma. Na Argentina, Cristina Kirchner. Tanto o Brasil, tanto a Argentina passaram a dizer que o Paraguai infringiu uma cláusula do Mercosul, que é a cláusula sobre a garantia da democracia. Devido a esse aspecto, quando houve o impeachment de Fernando Lula, o Paraguai foi suspenso do Mercosul. E nesse momento nós tivemos a efetivação da Venezuela. Ok? 2013, novo presidente no Paraguai, Horácio Cartes, e o Paraguai retornou ao Mercosul. Certo? Ok? Uruguai, país mais liberal da América do Sul. Como assim, liberal? Liberal em relação ao respeito aos direitos civis. Um país socialmente muito equilibrado. População pequena, né? População pequena. Se não estou enganado, a população do Uruguai, 3,5 milhões de habitantes. A população do Uruguai é menor do que a população do estado do Espírito Santo. Então eu falo Uruguai, o país mais liberal, né? Uma economia apoiada na pecuária, grande exportador de lã, trigo, soja e turismo. Aqui aquela famosa cidade do Uruguai, Punta del Este. Punta del Este. A cidade maravilhosa. Quem não conhece, que é uma dica, vai conhecer. Um ótimo atendimento, hotéis de ótima qualidade, um litoral belíssimo. Tem que conhecer. Punta del Este. O Uruguai é conhecido como a Suíça Sul-Americana. Por que esse título de Suíça Sul-Americana? O país tem ótimos indicadores sociais, ótimo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e o país, apesar de alegar que tem feito mudanças no regime bancário, o país é considerado por muitos um paraíso fiscal. O que é isso? Chamado branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro.
Geralmente, o dinheiro que sai do Brasil de forma ilegal vai para os bancos do Uruguai, Uruguai depois Ilhas Caimã, na América Central, depois Suíça. Então fica muito difícil você rastrear esse dinheiro. Década de 90, construção da Zona América. Zona franca, privada, voltada para a tecnologia da informação. Uma zona franca privada. É um polo de tecnológico. Você vai encontrar o quê? Empresas, universidades, sede de empresas. A Volkswagen da América Latina tem uma sede aí, né? Aí que você vai ver aí a Volkswagen vai elaborar o marketing, o gerenciamento do processo produtivo do Brasil, na Argentina. Então, a Zona América é uma zona franca, privada, basicamente voltada para a tecnologia da informação. Ok? 2004, 2004, o país será governado por Tabaré Vázquez, um político de esquerda. 2009, assume José Mujica. Depois assistam o vídeo no YouTube. No YouTube sobre o que José Mujica fala sobre a sociedade do consumo. É bom, tá? Você vai rever um pouco o seu estilo de vida. Ele fala o seguinte: para se consumir, tem que se trabalhar cada vez mais. Quanto mais você consome, mais você trabalha. Só que você paga com a vida. Entendendo? Você paga com a vida. E a vida não se compra. Tá bom? Mujica vai realizar mudanças na Constituição do país, permitindo mudanças nos direitos civis, casamentos entre pessoas do mesmo sexo, descriminalização do aborto e legalização da maconha. Eu falei, é o país mais liberal, o país mais liberal da América do Sul, devido a essas mudanças dos direitos civis. Então, basicamente, nessa aula, nós falamos de forma bem equalizada, simplificada, sobre o Paraguai e o Uruguai. Aulas passadas falamos sobre a Argentina, o mais desenvolvido dos latinos. Certo? Ok? Então preste atenção. Paraguai, economia agropecuária, Porto Livre. Porto Livre, no Paraguai, porque permite a entrada de produtos contrabandeados. O Uruguai, economia agropecuária, né? Falo pecuária, trigo, soja, turismo, conhecido como a Suíça sul-americana. Não podemos esquecer, né? Latinos, Argentina, Paraguai e Uruguai. Ok? Fiquem com Deus. Na próxima aula iremos entrar com mais um aspecto dentro da geopolítica internacional. Galera, um abraço e até a nossa próxima
a nossa próxima aula. Ok?